Vou começar a sequência de coisinhas que a gente vai ver. O caso mais odiado de Quilos Mortais e o fim trágico de James. A gente já chegou a ver uma coisa, um caso sobre com Quilos Mortais. Eu era um caso de ter uma situação bem delicada em relação ao meu peso. E hoje eu já melhorei bastante. Muitas coisas nesses Quilos Mortais eram meio complicados, sabe? Tinha muita gente lá que tinha seus 300, 400, 500 quilos e se recusava a fazer qualquer coisa para melhorar. E tinha fins que eram bem tristes e não tinha muito o que fazer. Até porque você não tem como salvar a pessoa de si mesma, sabe? Ela é a única que pode fazer a decisão por ela. De ter pego a mulher do vizinho, ser pai em meio a traições e chamar o Dr. Nal de mentiroso, até tirar a própria filha da escola para se tornar cuidadora de tempo integral, James King colecionou momentos absurdos que fizeram esse cara! Nossa, esse cara é insuportável! dele um dos participantes mais odiados da história de Quilos Mortais. Se tem uma coisa que o público detesta, é gente que recebe todas as chances do mundo e joga fora com birra, manipulação e desculpas esfarrapadas. E olha, cara, James fez que isso ser com humano maestria. insuportável. Você vai ver a história de um homem que, em vez de lutar pela própria vida, escolheu culpar a balança, culpar o corpo, culpar todo mundo. Ele tava lutando contra a vida dos outros. Ele era a evolução disso. Ele não tava lutando só contra a própria vida. Si mesmo. Lutando. Se tem uma história que ultrapassa todos os limites e que deixa Todo mundo muita já gente conhece com a raiva, é o de James King, um dos nomes mais odiados do programa. O paciente que conseguiu a façanha de ser lembrado O paciente que deixa todo mundo pela impaciente. coragem, mas pela teimosia, pelas desculpas esfarrapadas e pela recusa em mudar. Para entender como ele se tornou o símbolo do fracasso, precisamos voltar ao começo de tudo. James nasceu em um lar Vamos desestruturado, lá. cercado de dor e negligência. Sua mãe era dependente de álcool e vivia praticamente ausente. Ele mesmo confessou que só a viu 3 vezes durante toda a infância, e em todas ela estava bêbada. Imagine carregar essa lembrança. Senhora, A figura todas. materna sempre associada ao vício e à falta de afeto. Não à toa, E aí ele vai lá e fica viciado também. James cresceu agarrado ao único consolo que encontrou: a comida. Seu pai, por outro lado, foi quem segurou as pontas. Criou James praticamente sozinho, mas não conseguia dar conta de tudo. A família enfrentava dificuldades financeiras e muitas vezes não havia certeza se teria o que comer no dia seguinte. Essa sensação de escassez, de que a comida podia faltar, marcou profundamente a mente do garoto. Eu nunca sabia se íamos ter o suficiente para comer. Aí eu comecei a comer o máximo que podia quando tinha chance. E eu me lembro da alegria e da segurança que havia na comida. Esse comportamento que começa Nossa senhora, as pernas desse cara. Ai, meu Deus do céu. Como que chega nesse estágio? Como que você chega nisso, cara? Eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. Aí você simplesmente engole tudo que você poderia comer amanhã hoje. como Pelo instinto amor de de sobrevivência, Deus, mano. logo se transforma em compulsão. O pai dele me lembra alguém? Comer era mais do que se alimentar. Era se anestesiar Quem? contra a dor, a ausência da mãe, o medo de não ter futuro. O problema é que esse refúgio virou uma prisão. A cada mordida, James se afastava da vida saudável que poderia ter. Aos 18 anos, o peso já passava dos 180 quilos. A compulsão tinha virado estilo de Não, a gente não tá desrespeitando a situação, o cara. Mas a situação em que ele se pôs é desumana. É descomunal. É algo que foge de nossa compreensão até. vida. Foi nesse período que James conheceu Lisa, a mulher que se tornaria não só sua companheira, mas também sua maior cúmplice. Ou pior, sua facilitadora. Parece aqueles beijos de bolha rosa. Lisa né? era casada e tinha 4 filhos com um marido que, segundo ela, era abusivo. O pior é que nesse caso, não tem uma pessoa que ajude a parar. Tem sempre uma pessoa que fica achando que mas ele só tá comendo, ele só tá gordinho, ele consegue mexer, não sei o quê. Ninguém para a pessoa, ninguém mostra pra ela que não é a comida que vai confortar, que não é o que ele tá fazendo que vai fazer ele bem, que ele tá se matando. James e Lisa começaram como vizinhos, mas conversas aqui e ali acabou virando um romance. Um romance marcado por segredos e traições. James se apaixonou rápido, e uma das coisas que mais o atraía em Lisa era o fato de ela não se importar com seu peso. Ela morava a 2 casas da minha. Era casada e tinha 4 filhos, mas seu marido era muito violento. Meu peso nunca foi problema. Ela me amou por quem eu era. Essa validação foi tudo que ele precisava para mergulhar ainda mais fundo no próprio vício alimentar, já que agora tinha alguém que aceitava, ou melhor, fechava os olhos para seu comportamento destrutivo. No início, Lisa descrevia a relação como ativa. Diziam que saíam para pescar ou andar juntos. Atividades, convenhamos, que exigem o mínimo esforço físico possível. Mas esse verniz de normalidade não durou muito.
Logo, os dois estavam envolvidos em situações ainda mais polêmicas. Lisa engravidou 2 vezes de James, mesmo ainda Ele só tava aumentando. casado. E pasme, o marido de Lisa foi enganado, acreditando Olha o cara já, velho. Ele já tá muito grande, mano. Aqui já tá no nível, tipo... Para, mano. Para. Se trata. que aqueles filhos eram dele. Mas ele ainda Enquanto tá em pé. isso, James assistia de Tá postando em shorts uma série de vídeos chamado Todos os Pecados que Andy e Leiley já cometeram. Você vai ter que fazer camarote, uns acomodado e satisfeito em manter a eu mentira. concordo. A compulsão alimentar só crescia. Um pequeno acidente com o tornozelo se transformou em Olha desculpa isso. para chamar o corpo de bombeiros para colocá-lo de volta na cama. Sim, você ouviu direito. Ai, Já mano. adulto, James precisou de bombeiros para o simples ato de se deitar. O peso já ultrapassava os 250 quilos e a mobilidade 250 quilos, cara. 250 quilos, cara. Fala nisso, Andy e Leiley, eles não terminaram o jogo, né? O jogo não tá terminado. Será que já tem sequência? estava indo embora. Mas, em vez de reconhecer que era Se você não viu o meu vídeo de Andy e Leiley, confira dentro do canal. Você deve ter acesso a isso. É um dos meus vídeos mais visualizados. hora de mudar, ele apenas aceitava. Ou melhor, exigia que os outros resolvessem seus problemas. Chegamos ao ponto em que James, já com cerca de A perna do cara roxa, com pus. 290 quilos, estava completamente dependente da família. Olha esse troço, parece que tem craca. Lisa, que deveria ser parceira em sua luta contra a obesidade, acabou virando sua maior cúmplice. Não demorou para ela mesma admitir. Ele não sai da cama e eu deixo que isso continue. Eu compro a comida e levo pra ele. Eu não sei como parar. Você E é é aqui que o doida. Mano, não fica alimentando. Literalmente não fica alimentando Começou a se isso. dividir entre raiva e incredulidade. Afinal, como é que alguém consegue aceitar viver assim? Olha isso, cara. Lisa se rendia aos pedidos constantes de James, e ele, por sua vez, fazia birra quando recebia comida saudável. Ele fez birra, ele tem quantos anos? Houve momentos em que ela tentou oferecer refeições menos calóricas, mas James reagia com agressividade. Como é que eu vou chamar porta-malas da frente? Sei lá, guarda-malas dianteiro. Um compartimento bem grande, eu acho que... Quê? O pior é que essa dinâmica não afetava apenas o casal. A filha de James, Bailey, foi Afeta praticamente a arrancada vida da de escola qualquer para virar pessoa, cuidadora mano. em tempo integral do pai. Imagine ser adolescente e ter que limpar o próprio pai, dar banho e lidar com situações humilhantes, porque ele se recusa a mudar. Em uma das cenas mais chocantes do episódio, James chama Lisa e Bailey para limpar sua sujeira na cama, após se aliviar ali mesmo. Um momento constrangedor que deixou o público em choque. Eu evacuei e preciso que você me limpe. Tá, eu vou chamar a Bailey pra me ajudar. Eu não acho que eu tenho. É até fazer piada, mas piada com obesidade não dá. O problema não é a piada com obesidade, é ver o estado que o ser humano se prostra. Esse cara é uma piada, mano. Olha o quanto que ele vai longe no negócio. E olha só. Foi oferecido, você vai acompanhar isso daqui, mas foi oferecido todo tipo de assistência a esse cara. E simplesmente ele é o problema. Cuidadora do meu pai. Ele é o Porque problema. o meu pai é que tem que proteger e cuidar da filha. Como é que alguém consegue colocar a própria filha nesse papel? A revolta dos fãs foi imediata. Comentários chamavam a atitude de nojenta, imperdoável e absolutamente desumana. Com uma infância Aquilo ali que tá sendo levantado é só a coxa dele, tá? Uma coxa dele alimentaria uma família inteira por uma semana. marcada pela ausência, uma juventude alimentada por compulsão e um início de vida adulta cheio de mentiras e irresponsabilidade, James Os anúncios já do- mostrava todos os sinais de que seu caso seria um dos mais trágicos e revoltantes da história do programa. Se você acha que acabou, espera só muito até ver folgado. como James transformou a chance de mudar sua vida em uma sucessão de sabotagens, Olha isso daqui, velho. brigas e desculpas que deixaram até o Dr. Now à beira da paciência. Quando James finalmente decide procurar ajuda profissional, sua situação já é um retrato de calamidade. Pesando cerca de 360 quilos, completamente Vocês têm noção de que pra fazer uma operação com o cara, pra poder salvar a vida dele, ele ainda teria que perder um peso mínimo? dependente da esposa. E isso basicamente se resume a não come. Se ele não comer, ele consegue perder o peso necessário. Só. Se ele comer menos, se ao invés de 12 pães o cara comer 6, ele emagrece. E da filha, ele se torna mais um dos pacientes que viajam até Houston para tentar um último sopro de vida sob os cuidados do Dr. Now. Mas, diferente de tantos outros que chegam cheios de medo e esperança, James carrega uma bagagem de arrogância e desculpas prontas. E o público, desde os primeiros minutos de seu episódio em Quilos Mortais, percebeu: aquilo não ia acabar bem.
O transporte até o Texas Não já ia. foi um espetáculo à parte, e não pelos motivos certos. Incapaz de caber em um carro comum, James precisou ser colocado em uma cama hospitalar adaptada e amarrado com cintas em uma ambulância. 8 homens foram necessários para mover seu corpo da casa até o veículo. A cena era quase cinematográfica, mas de puro constrangimento. E, mesmo recebendo toda essa ajuda, James não demonstrou gratidão alguma. Pelo contrário, reclamava de cada solavanco, berrava em cada lombada, como se fosse... Veja, neném, aquilo ali, ó, é quando uma pessoa come demais. Ela fica muito gorda. Você tá comendo até as minhas xuxinhas de cabelo. Você tem que parar, senão você vai ficar gordinha pra caramba, igual aquele moço ali, ó. Aí você não vai mexer. Entendeu? Tem que parar. Fui fazer uma pesquisa e eu vi que o peso desse mano, 200 quilos, é o mesmo da média de peso de um gorila adulto. Fosse a vítima de uma grande hipopótamo. injustiça. É impossível não pensar como é que alguém chega nesse ponto De um e ainda tem gorila. a ousadia de reclamar. Ao chegar em Houston, James finalmente se encontra com o Dr. Now. E aqui começa uma das dinâmicas mais frustrantes e ao mesmo tempo mais fascinantes de assistir no programa. O choque entre a disciplina quase militar do médico e a resistência inabalável de James. Logo na primeira consulta, Dr. Now vai direto ao ponto. Você sabe que não podemos fazer muita coisa, nem com remédios, nem com cirurgia. Você precisa mudar e ela precisa parar de lhe dar comida. 4 meses é suficiente para perder 45 quilos. A resposta de James é a Você tem noção de que ele perderia 45 quilos, que é peso de até uma garota, só comendo menos? Esse vídeo é de que ano? Tem um mês. Esse Quilos Mortais eu sei que já passou há muito tempo. típica que o transformou em um dos Porque mais eu lembro odiados. desse cara. Dr. Now, com sua paciência lendária, tenta explicar o óbvio. Peso não some no sentimento, peso se mede na balança. Enquanto James insiste nas desculpas, Lisa assume o famoso papel de facilitadora. E o médico também não deixa ela de fora da bronca. O pior mesmo é a resposta dela, que é tão absurda quanto reveladora. Por que você não para de dar comida para ele? Eu não sei qual é o problema. Eu sei que nós saímos, quer dizer, ele saiu um pouco da dieta, mas eu não vou dar mais nada. Aí eu te pergunto, Saiu um pouco. Não muda praticamente nada, muda o suficiente para ele conseguir andar. Acredite se quiser, com 160 quilos dá para você levantar e andar. Com 250, não. Entendeu? Eu cheguei a 150 quilos. Pode parecer bizarra essa informação, mas eu cheguei a 150 quilos. 148 para ser exato. E foi uma fase complicada, foi uma fase bem tensa. Mas eu passei disso para 126 e depois para 98. E aí eu fiz a cirurgia para poder tirar excesso de pele. E hoje eu devo estar entre 92 e 95. Varia. Mas o importante dessa informação é simplesmente que, cara, qualquer mudança é suficiente para melhorar. Quando você perde 1, você perde 5. Quando você perde 5, você perde 10. Quando você perde 10, perde 15. A partir do momento que sua mente muda e ela não tenta o tempo inteiro te recompensar com comida, ou suprir seu medo com comida, ou suprir sua ansiedade com comida, ou suprir sua depressão com comida, a partir do momento em que seu corpo para de funcionar em função de você comer para se sentir confortável, Five Nights at 5 A.M.s at Freddy's, 5 manhãs no predinho, a prequela de Siriguela. Caixa de áudio, nós temos português. O problema é se foi A. A carinha do bicho. Fred. Olá. Não. como assim não sabe? É 2020 e não estamos falando da Idade Média. A realidade é que Lisa sabia muito bem o que estava fazendo, mas E eu cheguei em 95 e ainda quero chegar em 90. Depois de chegar em 90, 85. E umas coisinhas... Sim. Quero mudar. Pra mim é o oposto. Como assim o oposto? preferia ceder à birra de James do que lidar com seu ataque de raiva. Dentro do hospital, James recebia uma dieta rígida de 800 calorias diárias, uma medida drástica, mas necessária para prepará-lo para a cirurgia bariátrica. 800 calorias diárias? Quase impossível esse homem querer comer só 800. Nos primeiros dias, até houve algum progresso, mas assim que ganhou um pouco mais de autonomia, o velho padrão voltou.
Ele começou a reclamar das refeições, a inventar histórias e, claro, a manipular Lisa para contrabandear comida proibida para dentro do hospital. Tô cansado da mesma coisa. Você não quer peixe ou camarão? Pede comida chinesa. Enroladinho de ovo e arroz frito. O arroz eu não sei não, Mas Não, é isso que eu quero. Não, A cena é isso que eu quero. Problema seu. Tu não tem que querer nada. Cala tua boca. Uma caminhadinha de uns 30, 40 minutos geralmente pode fazer muito mais efeito que a academia mais cara da cidade. Mais ou menos, mas independente de qual atividade você resolver fazer, faça alguma. Tira 1 hora do seu dia para fazer isso. Se você puder, né? Dentro do seu estimativo. Hoje eu faço 20 ou 30 minutos de caminhada para ir até a academia. Faço a academia por 1 hora ou 1 hora e meia. Normalmente leva 1 hora e meia para mais. E depois volto fazendo os outros 30 minutos. E minha alimentação é toda regradinha. Eu tô escapando mais esse ano. Mas ano passado eu cheguei a fazer a cetogênica, pra vocês terem uma ideia. Cetogênica baseia em você não comer carboidrato nenhum. Ou seja, arroz, feijão, tudo que envolvia carboidrato, até mel, qualquer coisa assim, já era. Obviamente, caminhada do povo tem muito mais alegria de fazer. Se você caminha, se você pratica um esporte, se você pedala, faz alguma coisa, já é o suficiente. viralizou entre os fãs como é que alguém, no limite da própria vida, pode exigir comida como se estivesse escolhendo um delivery num sábado à noite. Enquanto isso, a situação da filha Bailey ficava ainda mais revoltante. A jovem, que já havia sido tirada da escola para cuidar do pai, era arrastada para dentro dessa rotina de sujeira, dor e discussões. Nossa O senhora, episódio mostra cara. James pedindo para que ela o limpasse após se sujar na cama. O público se indignou. Não bastasse destruir a própria vida, James estava arrastando os filhos para o mesmo abismo emocional. Tô falando de carboidrato, me lembrou do Krabby e do Carb na dublagem. Krabby? Foi nesse momento que muitos espectadores declararam oficialmente que James era, sim, o paciente mais odiado de Quilos Mortais. Olha esses anúncios, cara. Pelo amor de Deus, a merda deu... Ah, O cagada. Dr. Now, como sempre, tenta o caminho da lógica. Mostra que com disciplina, James poderia perder dezenas de quilos e finalmente se tornar elegível para cirurgia. Mas, como todos vimos, disciplina é a última palavra que poderia ser associada a James King. Em um dos encontros mais tensos, Dr. Now diz: Por favor, dá uma Nosso chance plano pra é ele. colocar ele numa determinada dieta e você deve seguir a dieta. Você faz a sua parte, ele faz a parte dele, ou pra mim acabou. No fim, a imagem que fica é clara. Sim, James teve Carb é carboidrato porque é carbohydrate. Era na mesma, é quase a mesma palavra. acesso ao melhor médico, às melhores condições, ao apoio da família e até o sacrifício do pai, que refinanciou Foi a mesmo. casa para custear seu transporte até Houston. E mesmo assim, ele escolheu O cara financiou a casa pro filho conseguir ir pra porcaria do lugar e o cara não tava seguindo a porcaria do negócio, velho. Pelo amor de Deus, que ser humano bosta. Falar em Xuxinha, pegar uma aqui pra prender esse cabelo que ele tá horroroso. Você viu até no vídeo da... Eu não lembro do Carb Crab, não. sabotar tudo. Foi, neném. Ao invés de lutar por sua vida, preferiu gritar por comida chinesa, culpar a balança e manipular quem estava ao seu redor. Mas espera só até ver o que James foi capaz de fazer, mesmo depois de quase morrer de falência cardíaca, mesmo após inúmeras chances dadas pelo Dr. Now, e mesmo quando já não havia mais ninguém acreditando Cara, ia em sua falecer. recuperação. Depois de tantas desculpas e sabotagens, a situação de James se tornava cada vez mais insustentável. O peso, que deveria cair drasticamente sob as ordens de Dr. Now, só aumentava. Em vez de perder 45 quilos em alguns meses, ele chegava a ganhar 50 em poucas semanas. Ganhar 50. Ganhar 50. Como? Era surreal. A cada retorno ao hospital, uma nova decepção. Os fãs acompanhavam atônitos, como se assistissem a um acidente em câmera lenta, e James, em vez de frear, acelerava rumo ao desastre. Um dos momentos mais revoltantes foi quando James, já com falência cardíaca diagnosticada, ainda tentava convencer o Dr. Now de que não estava fazendo nada errado. E se James era teimoso, Lisa conseguia ser ainda pior. Quando confrontada sobre o fato de continuar levando fast food para dentro do hospital, ela teve a coragem de admitir: Você trouxe comida de fora escondida. E pegamos você em flagrante, Lisa. Você trouxe comida Eu escondida. sei que trouxe. Eu vou dizer novamente, esta é a última vez, tá bom? Essa é a última vez. Não era pra ter. Não era pra ter. Ei.
Você tá ao vivo comendo a minha xuxinha? Não tem vergonha? Não tem vergonha? Ao vivo! Você tentou comer a minha xuxinha? Não o meu cabelo! Você vai acabar igual aquele monstro ali, ó. Fique assistindo. Você vai ver o que acontece com quem fica O comendo. cara simplesmente estava morrendo na frente dela, mas a prioridade era não deixá-lo bravo. Essa confissão caiu como uma bomba entre os espectadores. Não era apenas um caso de negligência, era uma sabotagem ativa. Dr. Now, já no limite da paciência, dá a sentença mais dura que poderia. James já havia desperdiçado muitas chances, e cada retorno ao hospital era marcado por mais uma decepção. Ao invés de emagrecer, aparecia mais pesado. Ao invés de assumir responsabilidade, culpava fatores misteriosos ou, pior, dizia sentir que estava menor. Em um dos momentos mais tensos do episódio, James chega ao hospital com uma infecção grave, resultado de feridas que se formaram por causa do peso excessivo. E como sempre, o Dr. Now não poupa palavras. James, aqui não tem milagre. Ninguém engorda. Os momentos mais chocantes, todos. Porque não podem tirá-los para comer. Só com o ar. Sei que ela te traz comida. Podem E não me comer, diga mas que não como traz. Você não se saudável, levanta, pelo amor não de vai até a Deus. cozinha pegar. E mesmo assim, Lisa continuava com desculpas Não, que tomar água de 3 em 3 dias, ele falava, tem água na Coca-Cola. É isso. bizarras. Posso falar? Algumas coisas que ela me dá. Dr. Now, ele tá fazendo exercícios com os braços. Eu ajudo ele com as pernas. Essa frase virou piada entre os fãs. Como assim exercício com os braços? James estava Eu acho que é americano, né? literalmente morrendo em uma cama, e Lisa ainda tentava pintar isso como esforço físico digno de academia. Era como assistir duas pessoas brigando com um espelho. Nenhuma assumia a culpa, só culpavam tudo ao redor. Em meio a tantas desculpas, Dr. Now chega a acionar o serviço de proteção ao adulto. Ele sabia que Lisa não era apenas Serviço de cúmplice. proteção. Ela estava ativamente prejudicando James. O médico chega a dizer em câmera: Ela está ajudando a matar o James e ela não para. E desse jeito ele não vai viver muito tempo. Nós vamos perdê-lo em breve. Mano, essa mulher não... Esse Mas, povo no fim, não tava querendo as autoridades a melhora concluíram desse que não maluco. podiam obrigar James a se afastar de Lisa. Afinal, ele aceitava e até pedia comida, ou seja, um beco sem saída. E então veio o golpe final. Em abril de 2020, James foi internado às pressas com sepsis, resultado de uma cascata de falências no corpo. Seus rins já não funcionavam, o coração estava em colapso, e o corpo inteiro cedia ao peso de anos de compulsão e Cara, sabotagem. já era. Aos 49 anos, James King faleceu, pesando cerca de 227 quilos. Menos do que já havia registrado, mas ainda assim carregando as marcas de 227. décadas de excessos e descaso com a própria vida. A notícia abalou o público, mas de forma diferente de Abalou? Não teria nem na sala. outros Tá? casos de quilos mortais. Quando participantes É como mais. Sean Milliken ou Colissa faleceram, houve tristeza generalizada, mesmo com os erros deles. Já com James, os comentários eram duros, misto de frustração e alívio. Muitos diziam que ele teve toda a chance do mundo e jogou fora. E outros foram além, dizendo que, se alguém mereceu o título de paciente mais odiado, foi James King. No entanto, por mais revoltante que seja, não dá pra olhar para essa história sem uma pontada de empatia. Afinal, por trás de todo o teatro de desculpas e Mano. sabotagens, havia um homem quebrado pela infância, pela dor e pela dependência emocional. James não era apenas vítima de si mesmo, mas também de uma relação tóxica, de uma parceira que preferia mantê-lo doente para não perdê-lo, e de um ciclo familiar que girava em torno de sua doença. Ainda assim, é impossível negar, James King transformou sua participação em Quilos Mortais, em uma das mais odiadas da história do programa. Não pela Gente, o fato de que vocês entregavam isso pra ele de mão beijada é o que tá matando o cara. Vocês estavam matando o cara. Vocês estavam matando o cara. Como você consegue ceder a querer ajudar a matar o cara? É a mesma coisa, o cara tá assim, eu preciso de uma corda. Você não, mas pra que você precisa da corda? Eu preciso de uma corda agora, tá? Eu vou subir naquele banquinho e você vai lá e dá a corda. Eu não tô sabendo fazer um nó. Ah, não, deixa que eu faço pra você. E aí, Ismael? Tá bom? Assim, não deve estar muito bom se você tá vendo o que a gente tá vendo. Mas, cara, não consigo nem odiar o cara. Pra quem já assistiu a Baleia, é basicamente isso daqui, só que com o final correto. Aliás, não muito correto. Não. É. Dá a mesma merda. É. No fim das contas, dá a mesma bosta. É basicamente a vida desse cara.